ponto, senão vai ficar pesado, né? Não, mas a gente aproveita o gancho. Terceiro ponto é carga tributária, redução ou aumento? Bora lá, doutor. Redução ou Não aumento? tem espaço para redução, esqueçam. Tem espaço para redistribuição da carga tributária. Vamos usar o gap da mine, né? Vamos pensar além do óbvio. Olha, isso é dito por todas as questões que estão sendo debatidas. O próprio Paulo Guedes está preocupado com isso. Mas o que tem que haver é uma redistribuição da malha tributária. E o problema é político. O problema é que ele está tendo que dar um passo que ele não está podendo dar de outra forma. Para ele fazer uma limpeza em umas questões, alguns fatos tributários, para ele reduzir alguns fatos tributários, ele tem que compensar imediatamente com outros, ou ele vai experimentar um desequilíbrio fiscal. Então, essa situação, ela desafia muito o cara, né? Porque tem muitos interesses ali por trás da política. Então, vai ser difícil mexer nessa parte. O próprio... Perdão, estou aqui ainda. Alô? Voltei, perdão. O próprio tributo hoje do PIS e COFINS unificado, que é óbvio que pode ser unificado, o PIS e COFINS não cumulativo em 12%, para empresas que têm pouco insumo, vão pagar mais tributos. Tem que tomar cuidado. Não adianta seguir uma alíquota assim, né? Não vai fechar a conta para os serviços. Ele falou que não. A conta que eles fazem não existe. Não vai ser liberal isso, nesse aspecto. Vai ter que criar um sistema mais concreto, mais próximo da realidade das práticas econômicas de algumas atividades específicas, como tem que acontecer. Não pode fazer tão genérico o modelo estándar para todo mundo, porque não vai funcionar e não vai mesmo. Eu vejo isso na prática. Eu vejo hospitais que têm que migrar para um regime cumulativo para optar por uma alíquota pagável. Tá bem? Tá bem? Isso é verdade, tá? É assim que funciona. E não tem como fechar a conta. Então, porque eles têm poucos insumos. As outras empresas vão até experimentar um crescimento, mas a gente vai ver um crescimento, um desenvolvimento brasileiro, como eu falei, qualquer coisa que você bote hoje melhora. Isso melhoraria, com certeza, porque ia simplificar e ia reduzir a carga tributária, sim. Aumenta a alíquota, mas ela reduz por causa do PIS e COFINS. Só que qual o problema? Tem que mexer nos outros. Se eu só aumentar a carga e deixar o sistema não cumulativo, né, e manter todos os outros tributos do sistema, eu posso, em vários pontos da complexidade do sistema tributário atual, aumentar sim a carga. Tem que tomar cuidado. Na prática, vai tomar muito tiro, tá? Inclusive, assim, não vai ser, pode anotar, infelizmente, não tem que ser uma reforma calma, com debate, com tranquilidade. Não pode se fazer no meio de uma pandemia isso, com uma crise política acontecendo, no meu sentido. Quer fazer, faz. Depois não reclama. Mas, assim, eu acho que tem que haver uma reestruturação harmoniosa, paulatina, progressiva, porque mexe, inclusive, no Pacto Federativo, que o Paulo Guedes também inteligentemente está querendo mexer, mas tem que ser com um pouco mais de sabedoria, como a gente falou. Tem os dados, ele sabe dos dados, ele sabe disso. O Paulo Guedes sabe que está alto o tributo no consumo. Eu já vi uma entrevista dele falando isso, então tem que respeitá-lo nesse ponto. Mas para ele estar no lugar dele hoje ali é complicado mesmo. Ele está com uma caneta na mão e está tentando lutar, né? Então é difícil, né? Uma arminha muito complicada. Ele está com uma faquinha na mão e está tentando degladiar-se contra os desafios do Brasil, multisseculares do Brasil, assim, de séculos mesmo, e não vai ser tão fácil. O PIB, como eu falei para vocês, ele tem essa carga de 35,17% de tributos registrados no ano anterior, no ano passado. Esse PIB, ele é tido pelos economistas como uma carga tributária muito pesada e que retém o desenvolvimento para a condição econômica do Brasil atual. Então, obviamente, não há espaço hoje, por mais que eu esteja falando isso, não há um espaço hoje para a redistribuição. O PIB também não é por mais que ele mensure as riquezas estabelecidas dentro de um território, ele não é um indicador a ser analisado de forma isolada.
porque o PIB pode estar na mão de poucos. Temos que analisar, então, Pode... o PIB, mais quais são os outros fatores para a gente falar para o pessoal aqui. E perguntas. O próprio sistema tributário é um fator econômico, financeiro, do direito financeiro a ser analisado. Então, a forma como você concretiza o teu sistema tributário pode fazer com que a riqueza fique na mão de poucos. Ao ponto que você cria um sistema que, no conjunto, ele é regressivo, no qual quem ganha menos paga mais, você já tem um PIB alimentando quem tem mais. Então, isso concentra o PIB. Os dados desse indicador econômico ficam centralizados. Então, você tem que analisar o índice Gini, né? Você tem que analisar o câmbio. O câmbio interfere diretamente no inflacionamento de itens básicos. Não é tão saudável assim quanto falaram algumas pessoas quando o dólar subiu, né? Óbvio que o dólar hoje do Brasil real é para ser um pouco mais alto pela situação econômica do nosso país desde 2015, é para ser um dólar mais alto mesmo. Não é um país atraente, não tem desenvolvimento, não tem infraestrutura, não temos isso e não temos por causa do nosso sistema econômico tributário não liberal, não livre, não permissivo do desenvolvimento das atividades econômicas, não permissivo de desenvolvimento de mais lucros, porque ele não permite que todas as pessoas possam exercer as suas capacidades no máximo da sua potência. É isso. Então, quando a gente pega esse PIB de 35%, esses 35% de tributos do PIB, né, eu tenho que esmiuçar a composição desse PIB aí que eu estou falando. 100% desses 35% são aí os tributos que integram o PIB brasileiro. 3,52% são de tributos que vêm do patrimônio dos brasileiros. 24,14% vem dos tributos que incidem sobre a renda dos brasileiros. 68,20% vem das operações de consumo brasileira. Ou seja, sobre fatos jurídicos tributários que não permitem aquilo que a Constituição fala, sempre que possível, a mensuração pessoal e a riqueza da mensuração da capacidade contributiva. Estamos chegando lá, né? Então, aí você cria essa possibilidade. Ah, mas Paulo, não parece ser tão absurdo assim. Então, vamos combinar. Então, vamos lá. Diz um país aí maneiro, desenvolvido, legal. Todos da OCDE, pronto, desenvolvidos. Pronto, vamos ser bem genéricos. Todos os países que integram o G20, ali, a OCDE, países legais, todo mundo quer viajar para comprar roupa, comprar dólar a R$4, comprar euro a 5 e viajar para trazer coisa, comer bem mais barato. Nunca vi, mas tudo bem. Pensa, né? Vamos pensar que a gente chega lá. Aí, OCDE. Nos países da OCDE, os tributos que integram o PIB desses países, na média, são 5,4% dos tributos incidentes sobre o patrimônio dos contribuintes dos países da OCDE, 36,9% vem da renda e 30,4% do consumo. Diferença, hein? Por isso que eles são mais desenvolvidos, porque o sistema é mais próximo da liberdade, mas não somente proclamador da liberdade, né? Nossa Constituição chega no artigo 5º, lá, aquela coisa boba, cai em prova, né? Só serve para a prova da SESP, da FGV. O artigo que estou brincando, gente, pô, pelo amor de Deus, óbvio que não é só para isso, né? Eu uso em várias peças minhas, mas assim, estou brincando. Mas a verdade é que o estado da arte, do que é previsto nessas normas, está a anos-luz do que deveria ser praticado na realidade social, na realidade da nossa sociedade, da nossa nação, do nosso país. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, todos são livres, violar, enfim, é livre a manifestação do pensamento, isso vem sendo debatido, né, realmente.
Enfim, a liberdade ela é proclamada na Constituição como um direito básico, né? Ele é o primeiro direito conquistado depois da vida, né? Se você também não tem vida, você não tem como ter liberdade. Mas assim, a liberdade, como bem disse a Gabi, é óbvio que ela vem antes da igualdade, mas coexistem de forma harmoniosa, de forma que a própria liberdade não possa ser ceifada pela ausência de equilíbrio, né? O equilíbrio tem que existir. Isso não sou eu quem digo, é Aristóteles que dizia isso, meu amigo, junto com Thomas Hobbes, tomávamos muito uísque juntos e era muito interessante lê-los. Não tinha tributo alto em cima do uísque na época? Não tinha. Ia ser bom. Não, para vocês verem, o Quinto dos Infernos, né, no Brasil, que era 1/5 de toda a receita que era obtida da extração do ouro, ele era tido como uma tributação escorchante. 1/5, né, chamado Quinto dos Infernos no Brasil, criou essa situação, essa uma verdadeira revolução. E, por exemplo, no Brasil nós tivemos uma revolução chamada de Inconfidência Mineira, que eu não gosto de chamar desse nome, porque Inconfidência é um nome pejorativo, conjuração. Essa revolta liderada aí por Tiradentes, na época, foi por causa da questão tributária. Ele arrecadava tributos e não sentia isso na região, né, das Minas Gerais, e por isso ele fez essa revolução, essa conjuração para combater a corte ali, essa má distribuição. Até porque, dada a dependência portuguesa em relação aos ingleses na época, os portugueses tinham benefícios fiscais, os ingleses tinham benefícios fiscais e aqueles caras que estavam ali a produzir na terra, na colônia brasileira, nas outras regiões, ficavam bolados, né, chateados com essa situação e criaram essa conjuração aí que deu no que deu. É um efeito fiscal anômalo, né, ruim para a sociedade. Bom, outros dados é de que de 2006 a 2012 os rendimentos isentos cresceram em 37%, os isentos de renda, né? E foi verificado que quanto maior o patrimônio, menor a renda. Quanto menos renda você tem, maior o seu patrimônio. É extremamente não harmonioso, não tem lógica, é um sistema sem lógica. E a renda com foco em salários e empresas e privilégio aos dividendos. Quando eu falo em dividendos, eu falo do Itaú, com 26 bilhões de reais no ano de 2019 e tudo mais. Gabi, que me conhece, já debatemos muito. Sou um liberal que gosto da autorregulação regulada, porque acho que a regulação libertária leva à autofagia econômica e não ao que é pregado e dito nas ideologias muito bem construídas, muito bem entrelaçadas e que podem nos dar esteio para alguns itens específicos da economia, mas não vemos isso hoje na prática bancária. No nosso curso, eu vou ensinar as pessoas a pegar dinheiro de investidores, a ter dinheiro dos investidores e mostrar para eles a rentabilidade desse dinheiro no seu negócio. Porque o Pronamp, que foi criado para chegar nas pequenas empresas, eu trabalho com inúmeras pequenas empresas, não está chegando porque falta regulação, né? E uma das grandes questões da regulação, que também tratam da questão da liberdade econômica, é a subversão das questões estatais, quando o Estado age como positivo, tem ações positivas para tentar manter pontualmente um equilíbrio em uma determinada zona da economia por um determinado motivo inesperado e imprevisível, como é o atual, ele faz o ingresso de uma receita tributária, que é de todos, então todos têm direito desse acesso, e que é interesse de todos que as empresas não quebrem pelos empregos que são necessários. Ela faz o ingresso dessa receita, garante 80% desse crédito, dá para o banco ganhar ali um valor de lucro com o dinheiro estatal, garantindo esse valor que ele vai emprestar para esse cara. E o banco faz venda casada de vários seguros, 2 pelo menos. Eu estou vendo isso. Então, assim, vamos para a prática e parar de falar, não, porque é a mão invisível. Pô, a mão invisível pode simplesmente roubar sua carteira se você deixar, né? A mão do invisível do Adam Smith não é essa.
Ele quer regulação para deixar as coisas equilibradas. Em nenhum momento ele fala da igualdade como um sentido pervertido do socialismo, mas ele fala da igualdade no sentido harmonioso da liberdade. Porque o Hobbes ele estava certíssimo. Os homens são lobos dos homens. Um banco que vai lá e bota uma venda casada de 2 seguros para aumentar os juros em cima, os juros indiretos, vamos supor, em cima de uma operação financeira que ele está fazendo ali com o cliente dele que precisa do dinheiro de qualquer jeito, né? Ele está ganhando uma parcela maior e o custo final desse contrato vai ali para as taxas até mais próximas da realidade que a gente já tem. Isso é ausência de regulação infeliz nesse ponto, mas aí também não dá para a gente cobrar isso tudo, né? Sobretudo no meio de uma pandemia. Hoje em dia, a gente chega no judiciário, o STJ tem pacificado uma jurisprudência do direito bancário, que é um ramo que eu também atuo diuturnamente, perdão, falando que os juros no valor do mercado, na época em que o contrato foi fixado, foi contratado, se ele estiver acompanhando o valor de mercado daquela época, é um juro justo. O legal é que se o mercado tiver todo mundo cobrando ali os juros esforçados, tá tudo bem. Então, basta ele fazer um cartel que a gente sabe que existe, né? Por baixo dos panos tem, sobretudo com poucos bancos, que é uma coisa que o Paulo Guedes está lutando a duras penas para tentar começar a implantar no Brasil, para termos aí sim uma liberdade econômica. Não essa liberdade pervertida na mão de um banco, de um banqueiro, de uma família de banqueiros, né? Que devem estar se assistir minha live, não vão estar assistindo, ok, mas tudo bem, vai querer desligar, porque não vai poder comprar avião para ir para a Lua. Então, mas a liberdade tem que ser dita. Com certeza, muita gente vai ter que mexer no bolso. O Murray Rothbard, né, ele é um pouco contrário a essa. Ele fala que a neutralidade que eu acabei de falar para vocês durante a live, ela é inexistente, utópica, e é óbvio que ela não dá para... Não existe um tributo neutro, totalmente neutro. O que ele defendia era que esse tributo, quando ele age na economia, ele já cria uma anomalia dentro dela. Então, ele fala também que não há dinheiro neutro, assim como não há tributo neutro. É muito interessante a forma como ele explora essa situação, falando que toda forma de tributação causa uma distorção econômica de alguma forma, né? Por isso que também o Jeremy Bentham tinha a ideia de que as alíquotas não poderiam ser diferenciadas, senão ele ia influenciar de alguma forma a economia, entendeu? Por isso que eles têm esse pensamento de falar, não muda, não mexe aí não. Mas creio eu, com respeito a esses grandes gênios, essa ideia foi superada pelo Smith, né, que tem essa outra forma de olhar para o tributo, né? O Smith tinha uma pegada muito interessante na produção, ele tinha... A riqueza das nações é de uma riqueza, você aprende a organizar teu negócio, né? Ele fala dos alfinetes ali, a divisão do trabalho para criar um alfinete com divisões de trabalho que levariam muito mais tempo, é uma coisa de ideias muito ricas. Então, o Rothbard falava que o mercado não poderia ser puro se tivesse um sistema de tributos. Ele dizia que o mercado tinha que ser livre de tributos, porque tributos neutros são impossíveis. E são, obviamente, impossíveis, mas próximos de uma neutralidade tributária do que a gente pensa com o IVA não cumulativo, com a redução desses tributos na economia, no consumo, fazendo com que a redistribuição da capacidade econômica e da carga tributária aconteça, você atinge a liberdade e permite a igualdade definitiva, devida, e o desenvolvimento econômico é uma consequência lógica, um consecutário óbvio da integralidade e da construção harmoniosa desses dois preceitos para concretizar isso no sistema todo. Não tem como ter municípios com 10 habitantes, 10 mil habitantes, não tem como ter desenvolvimento regional. Não tem como ter. Tem que acabar com a autonomia desses caras, integrar eles nos estados e fazer com que os estados arrecadem com esse valor ali e eles possam redistribuir as aplicações daqueles valores. Não o município tendo que fazer cambalhota financeira para receber a redistribuição dos tributos, que eles participam do IPI, e aí na época lá o Lula isentou IPI de carro, eles ficaram sem receita disso, e isso criou uma outra questão tributária louca, em que acabou perdendo, né? Enfim, é um sistema mal feito.
Em alguns casos, o ITR também, ITR, 100%, ITR. né? 50 ou 100, depender. 50 ou 100, vai depender do município. Então, doutor, a gente pode, assim, fazendo uma análise não profunda, que senão, que está muito bom, a gente vai ficar aqui realmente até de madrugada, que está gostoso o tema. Mas destes libertários, o que a gente pode dizer que se aplica ou não se aplica? Os libertários, é, os libertários, eles gostam de um sistema, estou falando de forma bem ampla, né? Eles gostam de tudo que eu já li do material. Eles gostam de um sistema com um pouco mais de isenções dos tributos sobre a renda. Só que hoje para o Brasil já foi necessário, como eu falei para vocês, aí para atrair gente de fora e tal. Hoje não dá mais. O futuro mundial é pautado hoje em uma análise de estruturas multilaterais, planetárias, de normas internacionais, de soft law, de primeiro grau, para controlarem as riquezas a nível global. Hoje, vou dar um exemplo aqui para vocês. iPhone. A gente falou tanto de coisa técnica, a gente fica muito preso nos tecnicismos todos. Então, eles gostam mais de isenção, e essa isenção não pode aplicar hoje, não. Talvez, quando o Trump entrou nos Estados Unidos, ele fez a reforma americana através do CROP e permitiu a dedutibilidade de tudo que é coisa. Você compra um pão dentro da tua empresa, você deduz aquilo ali. Então, isso fez com que eles pagassem muito poucos impostos. Tanto que a gente viu o manifesto aí de alguns milionários americanos falando que queriam pagar mais impostos, né? Só que ele fez com isso o quê? Ele fez com que se criasse uma zona de conflito entre as grandes corporações para fazerem desenvolvimento das atividades delas. Isso aconteceu e gerou mais postos de emprego e mais investimentos para os Estados Unidos nos últimos 3 anos. Foi uma política econômica boa, sem entrar aqui em detalhes de conduta de Trump nem nada. Estou só fazendo uma análise tributária da ação que foi promovida na reforma tributária, que foi boa e pontual, e eu tenho um cliente lá e foi bem legal trabalhar com isso. Lá em Flórida foi bem interessante. E a gente utilizou aí a distribuição de lucros e dividendos, então tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje no mundo a gente está fazendo os estudos em cima do Base Erosion and Profit Shifting, que foi o desenvolvimento de um estudo dos países da OCDE para evitar que os planejamentos tributários abusivos fossem nocivos às economias onde o dinheiro fosse angariado. O que eu quero dizer? O cara vem para o Brasil, utiliza do sistema econômico que eu criei para ele, gera lucro e ele tira todo esse dinheiro daqui sem pagar um centavo, através de planejamentos tributários abusivos. Vou dar um exemplo para vocês que eu já fiz. Peguei uma empresa de um determinado país, uma empresa, vamos ter que, minha bateria está afundando aqui, vou ligar. Peguei uma empresa de um determinado país, minha tela vai girar, girei, estão me vendo aí? Sim, agora sim. Peguei uma empresa, foi mal pessoal, caíram aí, desculpa, estou aqui. Pegamos uma empresa de um determinado país, eu entrei com essa empresa aqui e ao invés de eu simplesmente continuar capitalizando ela através de integralização de cotas ou compra de ações ou emissão de ações, eu empresto dinheiro para ela, que é uma empresa do meu grupo, então eu empresto dinheiro para mim mesmo, né, e faço ela pagar juros. E esses juros viram despesa dentro do sistema brasileiro, diminui o lucro dele, mas na verdade eu estou pagando para mim mesmo, então essa despesa é minha, eu mando esse dinheiro lá para fora e não pago quase nada. Isso é uma forma de você fazer a retirada desse valor que é gerado no país para outro. Então, isso daí é nocivo. Isso começou a ser debatido depois da grande crise americana de 2008, que derreteu o mundo todo, né? A crise do subprime, e foi muito interessante ver isso. O iPhone, por exemplo, a Apple, né? Ela desenvolve ali nos Estados Unidos o setor de tecnologia dela, ele pega esse royalty, passa para uma sala que eles têm onde, meu Deus? Ai, me deu branco agora, que eu tô começando a ficar cansado, mas ele passa isso para a Holanda e para a Finlândia. Enfim, depois vocês veem aí, se jogar no Google, vocês vão ver que esse tema é debatido. E lá, ele faz o quê? Ele paga royalties para essa empresa.
entendeu? Isso cria despesa lá nos Estados Unidos. Então, é uma forma abusiva de planejamento tributário. Obviamente, não tem propósito negocial nenhum, e isso gera uma queda vertiginosa na arrecadação de receita, onde ela é a tributo, né? A arrecadação tributária, onde essa riqueza é produzida, ou seja, subverte a finalidade do que o próprio Adam Smith tinha falado, né? Então, a gente pode dizer que isso ocorre devido a uma falha na lei? É uma falha na lei, um gap. A É. gente acaba se utilizando desses gaps para fazer esse aumento da receita, mas isso não aumenta a capacidade econômica, isso só diminui. Então, o pensamento libertário, nesse ponto, não pode se aplicar nesse ponto, por exemplo. Você não pode, ele não vai gerar mais investimento naquela localidade. Isso pode acabar fazendo com que a empresa gere concentração de riqueza a nível mundial, a nível global. Então, também não vai ser uma questão. A soberania estatal vai ser melhor exercida com um controle multilateral dessas questões. Então, o que eu estou vendo hoje no mundo não é uma constituição global, mas chega assim a um instrumento multilateral de soft law não vinculador, que crie uma soft law de segundo grau, que vai concretizar essas noções de diretrizes que são dadas e internalizadas através de hard law, com regras a serem criadas pelos países de forma harmoniosa. Porque o sistema, quando não tem harmonia entre eles, você cria espaços que podem ser utilizados pelos investidores para fazer planejamento tributário abusivo, freeze.